Ezequiel 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair. Em outra versão diz, ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Verso 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Eu olhei e eis que vieram nervos, em outras versões falam de tendões, sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, verso 9, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, e como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Mais uma vez o verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Amados, se eu puder dar um título para essa ministração, dentro de uma sequência de palavras que nós ministraremos sobre a pessoa do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, eu chamaria de Vale de Esperança. O vale de ossos secos é o cenário, mas eu estou aqui para deixar uma palavra de encorajamento, que o vale de ossos secos se tornará um vale de esperança. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos. Espírito, vem nesse lugar, Espírito Santo. Toma conta da nossa mente, do nosso coração. Tudo agora que queira roubar a nossa atenção da Tua palavra, seja retirado do nosso meio, repreendido do nosso meio, porque aqui é uma igreja que ama a Tua palavra, ama a Tua presença, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser transformados pela Tua voz. E eu declaro, Pai, pela fé, que ossos vão reviver hoje nesse lugar. Aquilo que está morto vai ganhar vida nesse lugar, porque o Teu Espírito, diz a Tua palavra, é Espírito e vida. Nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Venha nesse lugar, Jesus. Venha nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto ele reflete de maneira pontual um momento que Israel viveu. Israel viveu o cativeiro, uma das experiências mais amargas vivida por essa nação. E Deus revela para o profeta Ezequiel o que ele gostaria de fazer. Então, Ezequiel se torna um anunciador de uma palavra de vida, e que em algum momento
também este cativeiro teria o seu fim. Eles não viveriam para sempre naquele cativeiro. Então Deus levanta Ezequiel, não só como sacerdote, mas agora como um profeta, para combinar essa anunciação, essa realização de uma libertação. O povo aqui, ele não está só morto espiritualmente, fica muito claro no texto, que eles precisam do Espírito para reviver. Esse povo está sem esperança, gente. Ezequiel não traz aqui apenas um capítulo exortativo. Eu fui extremamente ministrado por esse texto. Eu particularmente nunca havia pregado em Ezequiel 37, embora eu tivesse lido tantas vezes, mas chegou ao meu coração como um livro de consolação, e não como um livro de exortação, como um livro de esperança. O que Deus está dizendo? Eu vou fazer reviver. Você vai voltar a ter esperança. Eu vou realizar o que eu prometi para você, mesmo estando num cativeiro. Não tem problema. Eu sou o Deus de todos os cenários, inclusive da morte. Então me disse Deus, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha o cenário apresentado, olha como estava a mente do povo. Eles todos estavam ainda se vendo assim, ossos, os meus ossos se secaram, a minha esperança pereceu. Muito forte essa expressão, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O que Deus está dizendo então para nós em Ezequiel 37, é que a sua esperança pode ter morrido, você pode estar vivendo um tempo de angústia, mas eu os tirarei desse sepulcro. Eu levarei você de um ambiente de morte para um ambiente de vida. Amados, é a palavra de Deus. Ponha fé na palavra de Deus. Não seja alguém que está assistindo a palavra de Deus. Temos ensinado isso. Diga amém para a palavra, diga um aleluia, um glória a Deus, eu tomo posse, eu creio, eu quero isso para a minha vida. Só que para eu e você viver essa palavra, a gente precisa viver o tempo de Deus. Deus precisa também levar alguém para o ambiente de morte. Deus poderia apenas ter soprado, gente. Deus poderia apenas ter declarado uma palavra. Novamente, Deus está revelando que para Ele se mover na face da terra, Ele ama usar pessoas. A nação de Israel está com uma esperança morta. E Deus levanta um homem chamado Ezequiel, e diz: Ezequiel, eu preciso levar você para um lugar que você não escolheria por vontade própria. Ezequiel, eu vou levar você para onde você precisa ir. Irmãos, há ambientes que você não precisa estar, mas Deus quer que você esteja. Há ambientes que você nem gostaria de estar, mas Deus te conduz. Por isso o texto diz: Ele me fez sair, Ele me levou. Você está percebendo a conexão que há com a ministração do domingo passado? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem está levando Ezequiel para um vale de ossos secos? O Espírito Santo. E pôs Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Essa expressão, irmãos, é uma expressão hebraica que diz: Ele me faz sair, Ele me levou. Traz a mesma ideia não só do que Jesus viveu, mas também do que Enoque viveu. Lembra de Enoque em Gênesis? Ele foi trasladado. É a mesma ideia, ele foi levado. Só que Ezequiel está em uma visão. Ezequiel estava num ambiente cativo, e Deus diz para Ezequiel: eu vou tirar você daqui, eu vou te levar, Ezequiel, para uma outra dimensão. Eu não vou te pedir não, Ezequiel, eu vou te levar. Por isso a mão do Senhor, não foi a voz do Senhor.
dando essa ideia de que Deus tira, Deus mexe com a nossa agenda, Deus mexe com o nosso calendário. A mão do Senhor levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Quantos lugares, amados? Quantos lugares você já acessou sem querer estar? E quando você menos percebeu, você já estava lá. E você diz assim: o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Aí quando você começa a interagir com o Espírito Santo, ele começa a te dar visão e a te revelar qual é o seu propósito naquele lugar. E percebeu que o ambiente era de opressão, o ambiente era de morte. Você disse: o que é que eu estou fazendo aqui? E então Deus decidiu colocar uma palavra na sua boca. Deus decidiu colocar uma visão que você nem estava querendo ver. E Deus começa a te movimentar no propósito dele. Quando isso começar a acontecer na sua vida, você vai começar a perceber como é bom ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus, eu creio que nessa semana, Ele pode e Ele vai mudar algumas agendas aqui, de algumas pessoas nesse lugar, para ambientes que Ele quer que você esteja, porque o Senhor vai tomar você pela mão. Quem está com a mão disponível para Deus pegar aí, né? Quem está pronto para ser conduzido a Deus para os propósitos específicos e proféticos? Daí eu lhe pergunto, por que Deus coloca Ezequiel no meio do vale? Por que Deus não coloca atrás, nem numa ponta, nem na outra? Porque, amados, essa é uma das estratégias bélicas. É que se você quiser lutar para vencer, você nunca vai estar num canto, você vai estar no meio. O que Deus está dizendo para Ezequiel é: você não veio passear nesse ambiente, você não veio assistir esse ambiente. Eu vou te usar para posicionar-se em guerra nesse ambiente. Por isso é muito importante, amados. Disse para os homens ontem aqui em nosso encontro que na faculdade eu fui líder da minha turma durante todos os semestres, porque de alguma forma eu me coloquei no meio daquela turma para dizer assim: há de fluir uma influência de Cristo nesse lugar. Era trabalhoso, era dificultoso, às vezes muito chato, mas eu decidi me posicionar para ser uma influência na vida de pessoas. Novamente lhe digo, Deus não chamou Ezequiel, Deus tomou Ezequiel pela mão e disse: você vai ficar aqui no meio. Porque esse é o segredo, irmãos, na caminhada com Cristo. Não é onde eu estou caminhando, mas é quem me colocou naquele lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como é bom você ter a certeza da presença de Deus. E a gente sabe quando está fugindo dele. A gente vai para alguns ambientes, como diz alguns amigos, a gente fica meio cabreiro, né? Porque a gente sabe que não está no lugar certo. A gente sabe que não foi Deus que te levou para ali. Você sabe disso. Mas aqui Ezequiel, Deus está levando ele. Deus está fazendo Ezequiel caminhar nesse ambiente de morte. Então, fique tranquilo. Se você está passando por um vale e Deus está com você, Ele me fez passar em volta deles, diz o verso 2, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam muito secos, sequíssimos. Irmãos, aonde que esses ossos estão? Sobre a terra ou enterrados? O texto diz que eles estão sobre. E se é um ambiente de morte, e esses ossos estão sobre a terra, não deveriam estar enterrados? O que Deus falou no meu coração é dizendo o seguinte: olhe bem, para muitos parece ser o fim, mas ainda não está enterrado. Ainda não foi feito o enterro, não. Está seco, está sem vida, mas não está enterrado, não. Eu vou fazer reviver nesse ambiente de morte. Tem alguém pegando essa palavra?
A tua ótica pode ser um ponto final, mas o Espírito Santo está dizendo: não está enterrado não, meu amigo. A sua família não está enterrado, o seu filho não está enterrado. A gente é que lava as mãos. Cristo não, Ele nunca desiste de nós. E Ele está em busca de profetas, de homens, de mulheres que não desistem daquilo que Ele nunca desistiu. Não está enterrado os seus sonhos. As coisas estão sobre. Pode ser que o cenário não esteja interessante. Por isso, a esperança. E nós vamos profetizar sobre uma esperança. Porque é muito desafiador. E é muito esquisito quando você está orando por alguém e a pessoa diz assim: não tem jeito não. Você pode orar aí, mas não tem jeito não. É muito chato, não? É muito desconfortável você orar assim nesse ambiente. Mas aqui nós estamos alimentando a nossa esperança na palavra de Deus. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Que pergunta linda. Respondi: Senhor, tu sabes. É a mesma ideia de Jó 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu achava que te conhecia. Antes eu fazia perguntas até inteligentes, até sábias, mas Deus me responde com outras perguntas. E quando Ele pergunta, amados, não é porque Deus perdeu o controle, é só para saber se você já entregou o seu controle para Ele. No ambiente de morte haverá vida, no ambiente de discórdia haverá paz. Pode reviver esses ossos? É o Senhor que está no controle. O que Ezequiel está dizendo: Senhor, tu sabes, tu fazes todas as coisas, tu que és o Senhor que restaura todas as coisas. O profeta só reproduz, irmãos, o que o Senhor mandar. Ele está ainda assistindo, porque já Deus está dizendo para ele: então, Ezequiel, já que eu estou te dando uma visão, já que você se submeteu a estar no ambiente que eu te coloquei, agora profetiza sobre esses ossos. Mas sou eu mesmo, Senhor, que tenho que profetizar? Não poderia só dizer, o Senhor dizer e declarar? Não. Ezequiel, olha para esse vale e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui é lindo, irmãos, porque aqui não tem uma revelação que não está escrito. Aqui não é uma história bíblica de algo sobrenatural específico para um homem. Aqui é Deus dizendo: há vida na palavra que eu declaro. Ouvi a palavra do Senhor, porque é a palavra que age no ambiente de morte. Por isso o texto vai dizer: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Ezequiel, diga para esse vale: assim diz o Senhor Deus, eu farei entrar em vocês o Espírito e vivereis, porei nervos sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quantas palavras tremendas, irmãos. Queridos, aqui Deus vai tocar em 5 ambientes, em 5 setores que você precisa dar atenção hoje. Eu não sei se você já fez parte de um curso bíblico ou de uma ministração, que você ouviu a ministração de Ezequiel 37, que é um capítulo central da vida do profeta. Enquanto você profetiza no vale, Ezequiel, Deus vai dizer: eu vou tocar nos ossos, eu vou tocar nos nervos, eu vou tocar na carne, eu vou tocar na pele, e só por último eu vou tocar no teu espírito. Eu e você, amados, estamos em um processo. E mais uma vez esse texto revela para mim que Deus é um Deus de milagres, mas Deus é um Deus de processos. É verdade, no final é esperança, no final é milagre, no final é vitória, no final é vida, mas você está no processo. No final é um casamento restaurado, no final são relacionamentos restaurados, no final são filhos abençoados, mas você está num processo.
por que Deus faz questão de detalhar esse processo, queridos? Curioso, Deus vai começar com os ossos. Por que Deus começa com os ossos? Qual a importância dos ossos? Você sabe, eu não preciso entrar em detalhes, que os ossos são o nosso sistema esquelético. Cabeça, tórax, coluna vertebral, membro superior e inferior. Os ossos são importantes para quê? Para dar estabilidade. É importante para quê? Para proteger os órgãos vitais. É essa carcaça que protege o nosso coração, por exemplo, protege o pulmão. O que é que Deus está dizendo? Antes de pôr sobre vocês o meu espírito, eu vou começar estabelecendo, estabilizando aquilo que está fora do lugar. Antes de derramar as águas do fluir que você está aí esperando, orando, buscando, jejuando, vindo para a casa de oração e dizendo: meu Deus, parece que nada acontece comigo. Tem calma, Deus está revelando todas as coisas. O primeiro que Ele faz é estruturar, porque tem gente que não consegue fluir porque não sabe nadar nas águas de Deus. Tem gente que não consegue entrar num ambiente de fogo pentecostal porque ele tem medo, ele vai cair fora. Não tem estrutura para suportar o mover de Deus naquele lugar. O primeiro e maior osso do nosso corpo é o fêmur. Você sabe qual é o menor osso do nosso corpo? Chamado estribo, que faz parte da audição. Olha que tremendo isso. Deus olha para o profeta e diz assim: profeta, declara aos ossos que eu vou começar a fazer algo. E Deus poderia dizer para Ezequiel: profetiza sobre o fêmur. Mas não. Deus diz assim: ouve menor osso, ouve estribo. Ele está nos ensinando o seguinte: eu vou começar da vida nas pequenas coisas. Eu vou falar por onde você entende, meu amigo, é ouvindo mesmo. Não, mas Deus está me mostrando, eu não estou vendo nada. Então, Ele está mexendo com a tua estrutura, Ele está falando, preste atenção, Ele está falando. Não negligencie. Por isso o texto vai dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Ouve, ó ossos, ouve, ó estribo, ouça, comece a funcionar. Você já parou para pensar nisso? O primeiro órgão a funcionar do corpo foi o estribo, uma parte pequena do nosso ouvido. Então o estribo começa a se juntar com os outros ossos, e o profeta diz que ele ouviu os ossos se mexendo, e aí ele começa a se juntar com o crânio, com a mandíbula, com o tórax, e aí começa aquele barulho, porque Deus está mexendo com a sua estrutura. Então a primeira coisa que Deus vai falar e vai fazer é: eu vou falar com você porque eu quero estabilizar aquilo que está fora do lugar. Eu não trabalho em ambiente de bagunça. Eu não trabalho em ambiente desconecto. Eu vou juntar o que está separado. Eu vou começar a fazer quando houver unidade. Eu vou começar a liberar quando houver conexão de alma, quando houver conexão com o meu espírito. Aí Deus faz os ossos se juntarem. Então profetizei como se deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram. Gente, você tem que imaginar essa cena. Cada osso ao seu osso. Ezequiel está num vale de ossos, então tinha que ter barulho. Tem um barulho acontecendo dentro de você. Tem um barulho acontecendo na sua família. Tem um som diferente acontecendo na madrugada. Tem alguém orando na sua casa e você está dizendo: o que está acontecendo aí? É Deus mudando decretos. É Deus tirando você de um ambiente silencioso e agora para virar um ambiente de glória. Seria um ambiente de cemitério, mas agora é um ambiente de louvor.
é um ambiente de glória, um ambiente de restauração. Isso é tremendo, irmãos. Deus está dizendo: eu vou estabelecer e vou estabilizar osso a osso, coluna no lugar, porque eu vou mexer com as estruturas e porei nervos sobre vocês. Nervos representa o sistema neural responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias. As ações voluntárias como correr, como falar, como andar. As ações involuntárias como respiração, como batimentos cardíacos. Queridos, quando Deus está dizendo que porá nervos, Ele está dizendo: você vai voltar a andar. Você vai voltar a falar. Você vai voltar a se movimentar, porque o coração que parou de bater vai voltar a bater. O que Deus está dizendo hoje é: eu farei você andar nesse vale, porque você está prostrado diante da luta, você está assistindo, está reclamando, mas não, a palavra de vida hoje: eu farei você correr nesse vale. Nervo tem função, irmãos, que não é só fisiológica. Nervo também tem uma função neurológica. E a função dela é informar onde está a dor e levar essa informação para o teu cérebro. Deus está dizendo: o tempo da falta de mobilidade acabou. Você vai voltar a andar. O tempo do silêncio acabou. Você voltará a falar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a profetizar. Tem gente esperando o seu dom se manifestar para que haja transformação. Há gente esperando o teu testemunho sendo contado para que haja vida, porque o tempo da dureza do coração cessou, porque o Senhor soprava sobre os nervos. Eu vou continuar agora na tua carne. E olhei, e eis que vieram nervos, e cresceu a carne. Carne aqui, irmãos, são os músculos do nosso corpo, que corresponde de 40 a 50% da estrutura corporal. E a principal função da musculatura é preencher aquilo que o nervo não consegue. A função fisiológica da carne é principalmente proteger os nervos para que eles não venham a sofrer nenhum tipo de interrupção. Então Deus está dizendo: eu já toquei nos teus ossos, eu já toquei nos teus nervos. Agora Ele está dizendo: eu vou preencher o que está faltando. Eu vou preencher a tua história. Essa contínua sensação de falta não é de mim. Eu completo, eu dou plenitude. O que está faltando na tua história, eu vou enxertar com carne, eu vou enxertar com bênçãos, eu vou enxertar com ânimo, eu vou enxertar com visão, porque eu sou Deus que preencho no que está faltando. Os ossos, os nervos e a carne. Agora Deus vai tocar na pele: epiderme, derme e hipoderme. Deus toca nas 3 camadas de pele. A pele, gente, é o maior órgão do corpo humano, e a sua principal função é o tato. Sem a pele você não consegue perceber, você não consegue sentir, você não consegue perceber o que está quente ou frio, por exemplo. Mas não só isso, a pele também tem função de proteção. O que Deus está dizendo aqui? Eu estou trazendo de volta o tato. Eu vou colocar vida nisso. Tem relações na sua família que acabou o tato, e Deus está dizendo: eu vou trazer de volta a sensibilidade. Tem casamento que acabou pele, não tem mais toque. Deus vai fazer reviver.
Tem discípulo que acabou a pele, não tem mais sensibilidade para sentir a presença de Deus. Está todo mundo adorando, chorando do lado dele, ele está de braços cruzados assistindo. Ou abençoado, quer dizer. O que Deus está dizendo? Eu vou fazer crescer pele. Eu vou fazer crescer o tato. Não é só isso, irmãos. A pele vai cobrir, ela vai te proteger o que é seu. Agora, você precisa do principal: espírito de vida. E antes de ministrar sobre o espírito de vida, e antes de profetizar sobre a sua vida hoje, o espírito de vida, eu queria apresentar para vocês a letra de uma música, e vou tentar cantá-la, e logo em seguida a gente vai ouvir um testemunho. Coloca para mim a letra da canção Florescer. Vai dar certo? Porque essa canção a gente vai cantar com entendimento e com coração. Mas eu gostaria tanto que você compreendesse a riqueza dessa canção. Se não tiver, eu vou recitar aqui. Florescer, vocal livre. Você pode ficar em espírito de oração, porque é uma canção muito forte, é uma letra muito profunda. Eu creio que ela vai somar com a ministração de hoje ao nosso coração. Eu vou ler aqui para vocês, escutem. Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou. Já me senti sozinho, perdi tantos amigos. Eu desejei não mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão e senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. O seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Segue. Por isso eu canto, e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto, enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Eu sei que é difícil sentir que Ele está perto, e mesmo nossas orações parecem nada poder alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais fortes. Eu vi sua mão, eu senti seu poder, me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos. Meu coração já se feriu
de tantas formas se despedaçou. Já me senti sozinho, perdi tantos amigos. Eu desejei não mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão. Eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas, até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Oh, faz reviver ossos secos, florescer, folhas secas. Ah, Jesus, às vezes é difícil sentir que Ele está perto, e mesmo nossas orações parece nada podem alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais forte. Mas eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas, até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou. Vamos juntos? Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas, até o sofrimento Ele
favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Aleluia. Eu vou convidar alguém muito especial para dar um testemunho da sua história de vida, de como saiu de um vale de ossos secos para um vale de esperança. Vem cá, Grace, cadê? Oi, boa noite. Eu vim aqui para falar sobre um encontro muito real e verdadeiro, pessoal, com o próprio Deus. A minha vida teve fases, teve desertos longos, teve batalhas silenciosas, teve momentos em que a dor era tão profunda que parecia rasgar a alma. Eu já passei por depressão, vontade de desistir da vida, inseguranças, medo do amanhã, problemas financeiros, desmotivação, e em muitos momentos eu não entendia em que fase eu estava. Foram anos de incerteza. Mas existe algo que nunca aconteceu comigo. Eu nunca deixei de sentir a presença de Deus. Mesmo no deserto, eu nunca achei que Ele não estava comigo. Porque a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmo 23:4. Nas minhas piores batalhas, Ele foi refúgio, foi consolo, foi esperança. E o mais inexplicável, mesmo na dor, eu senti amor. Eu precisei aprender a entender cada fase que eu vivia, porque só entendendo o processo eu consegui enxergar para onde Deus estava me guiando. A dor me ensinava, a dor me fortalecia, e foi muito difícil acreditar nisso quando doía. Mas hoje eu entendo o que Romanos 5, 3 e 4 diz. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e um caráter esperança. Houve um momento em que eu chamo de vale de ossos secos. Foi ali, no fundo, na depressão mais profunda, quando eu clamava a Deus por um sinal, porque eu queria tirar a minha própria vida. E naquele vale veio um sopro inexplicável do Espírito. Como em Ezequiel 37, quando Deus sopra vida onde há morte. Eu fui preenchida por um amor inexplicável que tomou meu corpo inteiro. As lágrimas que eram de dor viraram lágrimas de constrangimento. Não de culpa, mas de amor. Um amor tão grande que me desmontou. Ali eu encontrei Jesus de verdade. Não como ideia, não como religião, mas como presença viva e real. E foi ali que eu entendi o papel do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo é como a ceifa de uma planta. Ninguém vê, mas é Ele que sustenta o florescer. Eu floresci porque a ceifa estava viva em mim. Era o Espírito Santo que me sustentava. Era o Espírito Santo me sustentando quando eu não tinha forças. Mas Deus também me mostrou que ninguém floresce sozinho. O florescer acontece no corpo. A igreja foi fundamental na minha caminhada. Pessoas que oraram por mim, me acolheram, me aceitaram, mesmo quando eu não tinha nada para oferecer. A Bíblia diz em 1 João 3,16: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu floresci porque fui sustentada por Deus, mas também porque fui sustentada por gente. E então chegou 2025, a primavera, eu floresci. E se me perguntarem o que eu fiz diferente, eu não sei dizer se foram muitas coisas, mas sei a principal. Eu parei de lutar com as minhas forças. Eu escolhi confiar.
eu escolhi descansar no movimento do Espírito Santo, e Ele soprou vida em mim, como diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Eu passei a adorá-lo a cada passo, muito além de um momento semanal, trazer Deus para perto em qualquer situação, fazer da minha rotina um altar. Hoje eu posso dizer, eu floresci nessa estação. E florescer não é ausência de luta, é presença da paz, a paz que guarda o coração e a mente. É perceber o cuidado de Deus nos detalhes. É acordar toda manhã e escolher viver por amor. É por esse amor que eu escolho amar o próximo. É por esse amor que eu renuncio a mim mesma para que Ele seja visto. É por esse amor que minha vida se torna uma extensão de Jesus na terra. A música Florescer fala exatamente disso. Atravessar estações e entender que Deus nunca desperdiça processos. O deserto não foi o fim. O vale de ossos secos foi a preparação para a primavera. E se hoje eu testemunho aqui, não é para dizer que sou forte, é para dizer que Deus é fiel, muito fiel. Tive emoções curadas, identidade posicionada, prosperidade nos negócios, relações restauradas, servindo ainda mais com generosidade ao reino de Deus e minha vida espiritual muito mais firme. Meu desejo ao compartilhar isso é te desafiar. Baixe as muralhas, tira as máscaras, não tenha medo de mostrar vulnerabilidade, porque o Deus que move montanhas não apenas te tira do vale, Ele te leva para o alto da montanha e faz morada contigo sobre uma rocha que jamais será destruída. Se Ele soprou vida no meu vale de ossos secos, Ele pode soprar vida no seu também. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel 37:5. Se Ele soprou vida em mim, Ele pode soprar vida em qualquer um que esteja hoje aqui. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo foi amor dEle que eu aprendi a viver. Foi pelo amor dEle que eu aprendi a viver. Fica aqui, Grace, fica aqui. A gente vai orar por você, porque a Grace é uma amiga. A Grace é alguém da nossa casa, da nossa família. Nos conhecemos há mais de 15 anos e a gente... Mais de 20. Mais de 20, Não entrega a nossa idade não, Grace. A Grace é uma pessoa muito querida e a gente pôde ver, muito desse mover que ela compartilhou aqui com a gente. E quando Deus estava me dando essa palavra, eu disse: Senhor, acho que tem tudo a ver com a história que o Senhor fez na vida da Grace. E para ela estar aqui, são tantos desafios, tantas emoções, Grace? O trabalho pastoral é forte. Se todos tivessem a disposição de compartilhar a sua história, gente. Conta comigo, tá bom? Eu gosto de ajudar você a contar a sua história, para que outras pessoas sejam inspiradas. Eu honro a sua vida, Grace. Você é alguém que ama Jesus de forma muito especial e me ensina muito. A sua autenticidade, a sua verdade e o que Deus tem feito na sua história tem sido lindo. Me edificou bastante, viu? Senhor, continua cuidando da Grace. Nós a pedimos agora que essas sementes lançadas pelo seu testemunho gerem muita vida. Muitas mudanças, muita gente vinha ter esperança hoje, pela palavra pregada e pelo testemunho compartilhado. Mas eu já te peço, Senhor, que todas as investidas de Satanás, todas as retaliações, que eu sei que é normal, virão, nós já declaramos tudo caído, derrotado, porque a tua filha continuará a proclamar as virtudes do Senhor. Cobre a tua filha, sustenta ela, te amando mais e mais, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, querida. Eu tenho 10 minutos para falar um pouquinho para vocês, se eu conseguir, claro, senão a gente continua em outro momento. A última coisa que Deus vai fazer nesse texto é trazer o Espírito sobre tudo aquilo que Ele juntou. Eu vou trazer o meu Espírito para aquilo que eu coloquei nervo, aquilo que eu coloquei carne.
aquilo que eu coloquei pele. Eu vou colocar sobre esses vales de ossos secos o meu espírito, e o meu espírito é espírito de vida. O que Deus está dizendo, agora que a estrutura está pronta, agora que você vem alguns meses, alguns anos, e em 2025 veio florescer da Grace, um tremendo mover do Espírito sobre ela. Foram dias bem difíceis mesmo. Eu sei que tem gente aqui se perguntando, qual é o ponto que eu estou? Eu nem sei que ponto eu estou, mas eu posso lhe afirmar, não preciso ser profeta para dizer isso, Deus está juntando ossos de pessoas aqui. Tem outros que Deus já juntou ossos, mas a estação Deus está fazendo criar nervos. E tem gente aqui que Deus está trazendo enxertos, coisas novas. Tem gente que Deus está dando sensibilidade, Deus está dando pele, tato. Gente que não chorava, agora está chorando. Que não se quebrantava, dizia que era besteira. Ô besteira esse negócio de chorar. Não, você está se quebrantando, porque o choro é expressão de quebrantamento. Mas tem gente aqui que eu sei que está pronto para ser renovado pelo Espírito Santo. Tem gente que até nem está vendo nada, mas essa noite Deus preparou para você. E nós vamos profetizar sobre a sua vida. Profetiza, ó filho do homem. Irmãos, eu orei intensamente por essa palavra essa semana. Mandei alguns áudios de oração, clamando, já praticando isso na vida de alguns irmãos dessa comunidade, dizendo, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopra para que vivam, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e porei sobre você o meu Espírito. Mas olhando para esse contexto, amados, é impossível não identificarmos toda essa mensagem profética para os nossos dias de hoje. Vocês sabem que a casa de Israel estava cativa, mas o Senhor estava anunciando o que aquele povo iria viver, com os nossos ossos espalhados, secos, sem direção, sem vida, sem dignidade de sepultamento, o que mostra que na verdade o ciclo não foi encerrado. Quem tem a última palavra sobre a sua vida não são as circunstâncias, é o Senhor. E Deus continua dando visão, como deu para Ezequiel. Ei, Ezequiel tem uma visão, só para que você caia a ficha. Ezequiel teve uma visão espiritual, gente. Ele não foi a olho nu, não, ok? Ele teve uma visão espiritual, porque só os que têm uma visão espiritual conseguem discernir qual é a vontade de Deus nesse tempo de desastre que você está vivendo, nessa perseguição que você está vivendo, nessa dor que você está enfrentando. Precisa de visão espiritual, porque é o Espírito que controla e direciona a nossa vida, irmãos. Quando o Espírito nos controla, Ele controla a nossa mente, as nossas emoções, a nossa carne. Razão essa porque nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Razão essa porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, porque se são os seus pensamentos que Ele governa, se são as suas emoções que Ele governa, você será uma bênção para quem anda perto de você. Agora, é possível que se o Espírito Santo não governe tua mente, você cai na incredulidade todos os dias. Todos os dias te falta fé. E você começa de manhã, será que já começou errado? Começou colocando dúvida, será que vai ter? Será que vai chegar? Será que vai ligar? Eu declaro a promessa do Senhor e Ele trará abundância. Nós declaramos isso no primeiro culto do ano. Ele fartará os teus bens, Ele multiplicará os celeiros, Ele vai guiar você. Isso é mente guiada pelo Espírito Santo. É por isso que o salmista conversa com a alma no Espírito. O salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ó alma, por que você está criando em mim ansiedade? Quando eu tenho paz do Espírito para você. Gente, essa conversa é estranha mesmo. A minha mulher tem várias conversas dessas estranhas dentro de casa. Ô Vanessa, por que você está assim? Como assim? Sozinha conversando na cozinha?
É o espírito dela declarando para a alma dela, declarando para as circunstâncias. Como assim? O Espírito Santo de Deus é alegria, ele é amor, ele é fidelidade. É o salmista conversando, dizendo: espiritual governa a minha alma. O salmista vai ministrar a alma dele, irmãos, todos os dias. Ah, meu Deus, a gente acorda com esse vírus da insatisfação, com esse vírus do acordei mal hoje. Você já disse a primeira palavra errada. Acordei mal hoje, estou tão assim hoje, não está legal hoje. O que sai da sua boca tem poder. Você sabe que o seu espírito não está legal. De vez em quando eu trago o teclado, né? Deixo aqui na igreja, tem que ir lá na igreja pegar o teclado, porque eu sei que o louvor, irmãos, é um instrumento poderoso para a minha alma, para o mundo espiritual. E tem dia que eu passo a manhã inteira cantando no meu quarto, porque eu não tenho nem forças para orar, eu não sei nem o que dizer, mas o louvor está declarando para a minha alma, o louvor está declarando as virtudes do Senhor. Por isso que eu não consigo entender, se você passa o dia todo ouvindo o Jovem Pan, não consigo entender que você tem uma mente dominada pelo Espírito Santo. Não é pieguice não, irmãos. Você pode se informar no momento certo, na hora certa. Se acalme, ó minha alma, o salmista falando: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quem está ministrando sobre a alma é o Espírito. É o Espírito que ministra a alma com o quê? Com a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, e é por isso que quando você ora a Bíblia, mesmo que sua alma esteja esmagada pela dor, mesmo que a sua alma esteja vivendo dias de frustração, os céus se movem pela palavra. Declara a palavra, Ezequiel, e as emoções vão se aquietar, e o inferno vai se submeter, porque é a ele que todos os demônios se submetem, por causa da palavra. O problema é que nós oramos o que está na alma, a gente não ora o que está no espírito, entende? Não ore: Jesus, está doendo. Faz parte, tá, irmãos? Não quero ser insensível e nem deixar de ser empático, faz parte, mas por favor, nós somos dominados pelo espiritual. Nós oramos o que a palavra diz e não o que estamos sentindo. Mas quer que veja a sua oração sendo respondida? Ore a palavra, porque o Espírito se move pela palavra. Qual é a única maneira do Espírito ter governo sobre a sua vida, sobre sua mente? Se você conhecer a vontade de Deus, se você amar a palavra de Deus, porque almas não estão sendo ministradas. Por quê? Porque falta o governo do Espírito. E por que falta governo do Espírito? Porque falta vida espiritual. E por que falta vida espiritual? Porque falta vida devocional. Você ainda não percebeu que o peso que você carrega, emocional, financeiro, de responsabilidade, não cabe dentro de 15 minutos de devocional que você dá para Deus? Por isso nós somos tão ansiosos, tomamos decisões no ímpeto, somos descontrolados emocionalmente. Por quê? Porque queremos tirar a vida devocional da nossa prioridade. E com o passar dos anos, parece que espiritualidade e religiosidade viraram a mesma coisa. Estou percebendo esse movimento, onde as pessoas não querem mais olhar para o ponto de vista espiritual. Tudo é espiritual. Aí tem o espiritualista, tem o espiritualizado, tem o espírito, alguma coisa aí. Se não somos espirituais, irmãos, como ouviremos Deus? Nós temos dificuldade de discernir a voz de Deus. Lembra o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E por que nós não ouvimos a voz de Deus? Porque nós queremos organizar a nossa vida, nossas finanças, nossos filhos, a casa, tudo isso é legítimo. E se sobrar tempo a gente ora, se sobrar tempo a gente vai para o quarto e o Espírito vai controlando o quê? É por isso que alguns, na primeira discussão do dia que tem com o filho ou com o cônjuge, a primeira coisa que sai são palavras ríspidas. Por quê? Porque acordou na falta, não está permitindo que o Espírito venha te governar. É por isso que tudo fica pesado, porque o Espírito não governa.
Quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos promessas, palavras proféticas? Quantos de vocês estão assim, abastecidos de palavras de Deus, mas no dia a dia você não se organiza em torno do que é espiritual? Nós não deixamos o espiritual nos movimentar. A gente olha para a vida de igreja como uma opção, não faz parte do nosso processo de transformação. O que é que Deus te deu? Deus te deu o Espírito. Mas aí você começa a orar por um emprego, e Deus te dá um emprego, e você é surpreendido, e daqui a pouco o Espírito Santo não tem mais prioridade sobre você. Eu quero orar hoje para que o Espírito volte a controlar você, que o Espírito Santo arranque do nosso coração, irmãos, essa ideia de que passar 1 hora, 2 horas de devocional é atrapalhar a nossa rotina. Que sofisma terrível, que diz que vida espiritual e religiosidade é a mesma coisa. Não, nós aqui na Casa Viva, nós vamos resgatar na nossa igreja um grande amor e prioridade por uma vida devocional. O Senhor aparece a Ezequiel no Espírito, e tudo que Deus tem para fazer naquele vale de ossos secos é no Espírito. Como é que eu me movo no Espírito? Por meio da palavra. Quando é que o mundo começa a se organizar? Por meio da palavra, e tudo existiu por meio da palavra. Se você está no ambiente que Deus te colocou, você tem que se mover pela palavra. Você diz assim: eu estou tão sem fé. Não, você está sem Bíblia mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está na hora de você entender que Deus e a sua palavra é a mesma coisa. No princípio era o verbo. Verbo é o quê? A palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa é a biografia de Jesus. O verbo vivo de Deus, a palavra viva de Deus que desceu do céu. Vamos orar? Essa palavra falou ao seu coração. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Fique à vontade, de joelhos em pé, erguendo suas mãos. Só não fique do mesmo jeito. Mude de posição como um sinal de que você vai receber o que vai ser liberado nesse lugar. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Sobre a casa viva porei nervos, sobre a casa viva farei crescer carne, sobre a casa viva estenderei pele, sobre a casa viva porei o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu profetizo como um chamado do Senhor, como um filho amado do Senhor, com a autoridade que Ele me confiou. Há um ruído, enquanto nós declaramos vida, há um ruído, há um rebuliço, os ossos estão se conectando uns com os outros. Deus está tocando os seus nervos, Deus está tocando em sua carne, Ele está tocando em sua pele. Venha, Senhor, e libera vida sobre os meus irmãos, sobre o vale da família, onde há ossos secos na família. Declaramos vida de Deus, palavra de Deus, mover do Espírito Santo de Deus. No ambiente profissional, Senhor, no trabalho, na empresa, nos funcionários, talvez uma guerra profissional. Eu quero declarar a vida de Deus, palavra de Deus, mover do Espírito Santo. Pai, todo ambiente de dúvida agora caia por terra no nome de Jesus. É tempo de fé, de posicionamento de fé. Declara vida, sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre a Casa Viva, Espírito Santo. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa sensibilidade. Famílias, casamentos, relacionamentos, tudo, Senhor, nossas emoções submetemos à autoridade. Que haja vida nas emoções, haja vida na mente,
vida na relação conjugal, vida na relação pais e filhos. Haja vida de Deus no ministério, vida de Deus nas emoções, vida de Deus sobre os corações. Todo medo bata em retirada no nome de Jesus, porque somos aperfeiçoados em amor, somos aperfeiçoados no Espírito. A tua palavra é Espírito e vida, Senhor. Crianças voltem a viver, adolescentes voltem a viver, jovens voltem a viver, famílias voltem a viver. Ah, Deus, chamados, pessoas chamadas para o seu ministério, no louvor, na palavra, no ensino, voltem a viver. O Senhor resgate um coração missionário, um coração evangelístico, um coração profético. Dá visão para quem só está enxergando confusão, Senhor. Dá visão, libera vida, libera graça, libera transformação, no nome de Jesus. Vida sobre nós, sobre o vale de ossos secos, sobre o vale de ossos secos. Ah, Senhor, faz um exército se levantar sobre as feridas não curadas, sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar para a glória do teu nome. Que haja vida de Deus, que haja vida de Deus. Eu declaro vida de Deus, vida de Deus, sopro do Espírito, sopro do Espírito. Haja vida para que vivam, para que vivam, para que tenham vida abundante, vida no Espírito, vida leve, vida transformada, vida autêntica, vida santa, vida íntegra, vida de caráter. Aleluia!